aqui, o Senhor já fez. Seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei. O meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço. Agradeço, Senhor. Eu levanto as minhas mãos. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje eu levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço. Aleluia, Senhor, te agradecemos e te bendizemos, porque tu és poderoso e não falharás jamais nas nossas vidas. Amém?
poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ele ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Sim, Senhor, Tu és poderoso, nós te agradecemos e te bendizemos pela Tua fidelidade e Teu amor nessa noite. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje temos um culto muito especial, numa data muito significativa para nós cristãos, a data que lembra o nascimento de Jesus. Não sabemos a data exata, mas temos um dia em que podemos festejar de uma maneira especial, lembrando os acontecimentos, a
promessa de Deus que se cumpriu através de Maria. Antes eu gostaria de orar. Senhor Jesus, eu quero, junto com os meus irmãos, buscar a Tua presença para tudo aquilo que vamos compartilhar da Tua palavra. Um pequeno momento de comunhão desta palavra, aqui registrada, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de ação nas nossas vidas. Dirige, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e que o Teu Espírito Santo venha testificar aquilo que Tu queres, Senhor, falar com cada um de nós. Desde já nós colocamos diante de Ti a nossa vida, e toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de fazer uma analogia bem rápida sobre as duas mulheres que aparecem juntas por um período aqui na palavra. Uma delas é Isabel, que era parente de Maria. E Isabel, ela foi mãe de João Batista e Maria, mãe de Jesus. Isabel era estéril e Maria era virgem. Ambas, na situação em que estavam, não poderiam ser mães. O filho de Isabel foi anunciado por um anjo e o filho de Maria também foi anunciado por um anjo. As datas eram bem próximas. 6 meses de diferença da gravidez de Isabel para Maria. Ambas levaram no seu ventre 2 meninos. Cada um deles teve uma missão e continuam tendo uma missão muito especial. No caso de João Batista, ele teve a missão de preparar o caminho do Senhor. E ele, até hoje, ele prepara o caminho do Senhor, mostrando para nós que para chegar a Jesus precisamos nos arrepender. Precisamos ter uma atitude de reconhecimento de quem nós somos e de que Jesus é este caminho que nós precisamos seguir. No caso de Jesus, a promessa de Deus para nós, Ele trouxe a reconciliação. Sem Jesus, não temos acesso a Deus. Conhecemos o anúncio e a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, através dos evangelhos. Mas no evangelho de João, não conta o nascimento de Jesus como aquela história que foi dramatizada no teatro semana passada, aqui na igreja. Mas João anuncia Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras do próprio Senhor, mas estão registradas em João, no Evangelho de João 14, verso 6. Agora, o reino de Deus chegou. E não veio de uma forma de visível aparência, não veio de uma forma apocalíptica, como algo assim estrondoso, mas ele veio de uma forma simples, singela, humilde, mas todos podem ter acesso. Não há
restrições. Então, como eu já falei antes, no domingo passado, nós tivemos o culto da igreja, o culto natalino nosso, né? E houve uma palavra da pastora Rosane que ela falou sobre o nascimento de Jesus, colocou aqueles pontos, mas eu gostaria de ler com vocês Lucas, capítulo 1, do verso 28 a 35, que diz assim: E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso se eu nunca tive relação com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Gostaria de ressaltar ali no verso 29. Ao ouvir esta palavra, Maria ouviu a palavra. Depois, no verso 34, ela pergunta: Como será isso? E ali, antes dela dizer, né, o que está no verso 38, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou, o anjo disse para ela: Porque para Deus não há nada impossível. Então, eu gostaria que nós pudéssemos refletir hoje o que aconteceu com Maria a partir do momento em que a ela foi anunciado um menino chamado Jesus, um Salvador. E o que aconteceu contigo e o que aconteceu comigo a partir do momento em que nós ouvimos que existe um Salvador? E a partir do momento em que nós nos dispomos, e como de fato nos dispomos, quando nós chegamos a perguntar: como será isso? Como é que eu vou viver Jesus? A partir desse momento, a história de Maria muda. E a partir do momento em que nós conhecemos Jesus, o que tem mudado também em nossa vida? Foi nos anunciado um Salvador. O anjo já diz ali: porque para Deus não há nada impossível. Então, qualquer transformação necessária na nossa vida, qualquer situação que nós precisamos aprender a refletir, não há impossível para Deus agir na nossa vida. Não há impossível dele trazer o perdão, não há impossível dele transformar, de ele mudar a nossa
a nossa história. Aí eu gostaria de seguir com vocês ali como diz a partir desse verso 38, né? Que ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A gente vai ver que vai seguir nesse texto a visita que Maria fez à sua parente Isabel. Esse encontro não foi nada comum. Foi um encontro divino em que até o bebezinho que estava no ventre de Isabel, João, estremece no seu ventre. E Isabel exclama, como diz ali no verso 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. Eu queria dizer que Maria, ela é bendita. A Maria até hoje é conhecida no mundo inteiro. De geração em geração ela tem sido conhecida. Mas aqui, conforme a palavra de Isabel, ela diz assim: e bendito o fruto do teu ventre. O fruto do ventre de Maria, que a fez ser bendita e conhecida. O presente especial que Deus mandou estava dentro do ventre de uma mulher, de uma jovenzinha chamada Maria. E ali a gente vai ver que a história vai continuar e ela também diz assim, Isabel, verso 43, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Isabel já sabia que aquele nenê que estava no ventre de Maria, recém sendo formado, era alguém que seria, na verdade já era, por já existir, já era o Senhor, o Salvador. Também vamos continuar a leitura para concluir aqui. Pois logo que chegou, 44, verso 44, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da salvação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Que encontro maravilhoso esse! Que encontro onde Isabel percebe e o bebê percebe que já existia alguém que tinha sido enviado por Deus e que na data de hoje comemoramos o seu nascimento, anunciamos o seu nascimento. E aí o verso 45, continuando o que Isabel disse, ela diz assim: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Bom, voltando para aquilo que eu tinha falado, Jesus entrou na história de Maria. A história dela foi mudada por causa dessa criança. Mas não é só a história dela que foi mudada. Ela era noiva de José. A história de José também foi mudada.
Nós conhecemos a sequência dessa história. Nós vemos ali, conforme o que eu falei antes, né, na representação e na palavra de domingo passado, que apareceram pastores de ovelhas, tinha o dono da hospedaria, tinha depois a continuação da história. César Augusto tinha mandado fazer um censo. O rei Herodes queria saber quem era esse rei. Os magos queriam ver esse menino. Então, a partir do nascimento, a partir do surgimento de Jesus, a história deles, a história da humanidade e a nossa história é modificada. Mas eu queria ver com vocês algo que me chama a atenção na sequência deste mesmo texto de Lucas 2, que é o Cântico de Maria, que está registrado aqui do verso 46 ao verso 55. Sendo que até o verso do 46 ao 50, ela fala mais sobre ela. Vamos ver o que ela diz sobre ela. Então, cantando, né? Essa música foi um cântico que ela fez. O que ela diz? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Nessa primeira parte desse cântico, Maria já tinha se colocado à disposição do Senhor. Maria já estava também sendo apresentada a Jesus, a esse menino. E ela diz assim, ela podia cantar de uma maneira com alegria falando nela, mas ela diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, as emoções que ela estava tendo, aquilo que ela estava experimentando, aquilo que estava sendo processado nela. Ela não estava simplesmente alegre, mas ela se alegrava e engrandecia ao Senhor. No verso 47, na verdade, aparece a alegria. No 46 aparece ela engrandecendo, colocando diante do Senhor toda a honra e toda a glória. Mas no 47 ela diz, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Não só as suas emoções, a sua consciência, a sua vontade de engrandecer o Senhor, mas ela diz que o espírito dela se alegra em Deus, o meu Salvador. Então, é muito mais do que emoção. É algo que está lá dentro, algo que vem, algo divino que temos dentro de nós, que é muito mais do que emoção. Algo que testifica no nosso espírito. E ela se alegra em Deus, meu Salvador. Ela poderia dizer, eu carrego no ventre uma criança, eu sou bem-aventurada. Isabel disse que ela era bem-aventurada por causa do fruto do seu ventre.
e ela reconhece que o motivo de tudo isso, e ela engrandecia era ao Senhor, e se alegrava era em Deus, e Ele que é o meu Salvador, o próprio Salvador da jovem Maria também. E ali diz, porque ele atentou para, ela diz, né? Porque ele atentou para a humildade da sua serva. Atentar também pode ser substituída por refletir, considerar, examinar. Ou seja, Deus examinou, Deus não escolheu Maria simplesmente porque ele tirou para o ímpar, ele colocou assim, essa aqui tá bom, mas ele atentou para a humildade de uma serva. Atitudes que nós podemos também receber algo em relação à nossa humildade, algo que Deus se agrada. Deus atentou para a humildade e que nós também possamos levar Jesus em nós e atentar, olhando para nós, vendo que nós estamos carregando no nosso coração e somos servos dele. Mas o cântico é de Maria, estou fazendo somente uma analogia. E ele diz assim, ela diz, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E ela diz o motivo, porque o poderoso me fez grandes coisas. E aqui, poderoso está com letra maiúscula. O poderoso Deus, poderoso em qualquer situação, poderoso nas batalhas, poderoso na criação, poderoso no falar e dizer, haja luz e houve luz. O poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Então, ela fala das coisas que ela está vivendo, começou a viver, transformações no momento em que Jesus entra na sua vida e colocando todas essas questões para engrandecer a Deus, alegrar-se em Deus, continuar sendo uma humilde serva, ser bem-aventurada e reconhecendo que foi o poderoso que fez essas coisas. E o seu nome é santo. Não era mérito dela, era uma ação do Espírito Santo. Não era uma ação humana, mas era uma ação divina o que estava acontecendo. A partir daqui, ela vai falar de uma maneira que a gente chama assim, é chamado de tempo auristo, que resumidamente quer dizer assim, uma designação de uma ação pura e simples, sem nenhuma referência à sua duração, em que tempo isso ocorreu, sem definir com precisão o tempo que ocorreu. O que estava acontecendo com Maria, houve um tempo, houve uma precisão, mas a partir dessa outra parte do cântico, aparece esse auristo. E vamos ver o porquê. Ali diz assim, no verso 51, agiu com o seu braço valorosamente. Isto é um louvor feito, registrado, feito por Maria. Mas o Senhor
continua agindo. Não só no tempo da Maria, da sua gestação, mas o Senhor agiu. O Senhor agiu com o seu braço valorosamente na época de Davi, na época de Abraão, na época de Jó. Por isso, auristo, porque continua sendo uma ação pura e simples, que não tem um tempo definido. Está falando de Deus. Isso acontece sem definir a precisão e vai continuar acontecendo. E se nós permitirmos, vai continuar acontecendo conosco. No verso 52 diz assim: derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. E ele continua fazendo, porque há um só Senhor, um só Rei, um só Deus. E ele continua derrubando. Ela disse: derrubou os seus tronos. E Deus continua derrubando. O único Rei é o Senhor Jesus. Mesmo que venha um tempo com novos reis, novos governos, existe um Deus que derruba os tronos, porque Ele é o Rei, o único Rei, o Senhor dos Senhores. No verso 53 diz assim: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Encheu de bens os famintos. Vamos ver isso já com Jesus adulto. Aonde? O que eu quero falar para vocês sobre esse tempo, que é um tempo de Deus, sem uma referência exata, mas que acontece. Lá em Mateus, capítulo 5. No Sermão do Monte. Eu estou em Marcos. Eu quero Mateus, capítulo 5. Verso 1. Quando Jesus estava com as multidões e subiu o monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados os filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês. E continua. Então aqui, o que nós podemos ver? Não só aqui, quando ela canta, no verso 52, quando Maria diz, 53, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Não só naquele momento, mas Jesus trouxe essa palavra: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, isso continua acontecendo. Isso é uma ação contínua de Deus para nós também. Voltando aqui ao verso 54.
amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia. Ele sustentou para impedir que Israel caísse. Ele deu proteção, ele defendeu, ele resguardou, ele acudiu e continua acudindo o Israel de Deus que somos nós. E ali diz, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Essa misericórdia não aconteceu só no tempo da Maria. Essa misericórdia continua acontecendo hoje nas nossas vidas. Então eu falo novamente, me refiro. Jesus entrou na situação, entrou na vida de Maria. E quando Jesus entrou na sua vida, você ouviu sobre ele? Você tem refletido sobre ele? A sua misericórdia tem alcançado a sua vida? No verso 55, ainda dentro do Cântico da Maria, diz assim: a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Falando da misericórdia, né, do Senhor. A fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Isso é o tempo aoristo. Isso é o tempo que acontece conosco também. Aconteceu lá. Não é um tempo definido só para aquela época, mas é um tempo de Deus para nós também. Mas eu gostaria de seguir aqui e ir para o capítulo 2 de Lucas. E ali diz que houve um decreto de César Augusto para recenseamento do povo. No verso 7 do capítulo 2 diz: então Maria deu à luz seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na hospedaria não, mas no seu coração espero que sim. E espero que assim como Maria, ao ouvir, a vida dela mudou, a nossa, ao ouvir sobre Jesus, também mude. O tempo continuou passando, as coisas continuaram acontecendo, e ali vai registrar o que aconteceu naquela região, que os pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias, um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que momento maravilhoso! Que momento bendito! Que momento tremendo, né? Mas as coisas continuaram acontecendo. Nós vamos pular para Lucas capítulo 2. E no capítulo 2 nós vemos que houve um decreto de César Augusto no recenseamento, né? Nós estávamos ali, Maria vai... Deixa eu passar ali para essa parte.
os pastores e os anjos entram em cena, né? Os pastores estavam lá e o anjo falou com eles. Aí veio o exército celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aqui que eu queria continuar. Ele diz assim, verso 15 eu vou ler. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Interessante que o anúncio de Deus agora, né, é jornal celestial, né? O anúncio de Deus para esses pastores. Eles foram lá ver o que Deus mesmo tinha anunciado. Que alegria que Deus tinha de saber que o seu filho estava aqui. Que alegria de saber que este era o primogênito, mas ele estava esperando as gerações que viriam através dele. E dentro dessas gerações estaríamos nós, né? E ali diz no 16 que eles foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito das coisas, relatada pelos pastores. Esse versículo que eu queria chegar. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Amados, aquilo que eu falei, eu volto a insistir. Maria ouviu, ela teve uma atitude consciente de dizer: sim, Senhor, a tua serva está à tua disposição. E ela, como diz aqui, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. A partir do momento em que ela recebeu a palavra, que ela tinha e sabia que tinha o Salvador dentro dela, agora já tinha nascido, mas nós, quando ouvimos falar de Jesus, nós temos uma atitude consciente do que é ter Jesus. Nós temos guardado as palavras a respeito de Deus para as nossas vidas. Isso depende de nós. São atitudes que dependem de nós. E isto não é somente para o dia que nós ouvimos falar em Jesus. Isto é para toda a nossa vida. E nós temos que continuar, como Maria diz aqui, ela guardava as palavras no seu coração. E tem um texto na palavra de Deus que diz assim: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. As palavras de Deus são vida, são paz. As palavras de Deus transformam as nossas vidas. E o que nós estamos fazendo com elas? Nós estamos somente guardando ou nós estamos usando? Nós estamos passando para outras pessoas. Em Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Que nós possamos ouvir, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É Natal. Um rei foi dado a nós. É Natal. Ouça os sinos a tocar.
algo aconteceu. Deixe a estrela te guiar até Jesus. É Natal, Deus conosco está. Glória a Deus, um menino Deus nasceu, trazendo salvação. Dê um presente a Jesus, seu ser, seu coração, como na música que nós cantamos e foi cantada pelas crianças. Que seja um Natal onde você ouça de forma intencional, que você medite, que você tenha uma atitude consciente. Jesus nasceu e que ele continue vivo no seu coração e no meu coração. Guarde no teu coração e transmita a outros. Deus te abençoe e um Feliz Natal para todos. Gostaria ainda de passar para vocês, aqui eu tenho uns anúncios sobre a continuidade da semana. Os GCs estão em recesso, estão em férias. O culto quarta-feira do dia 27 de dezembro será online. E o culto do dia 31 também será online. Que Deus abençoe. Boa festa. Feliz Natal a todos. Eu aprendi o que a gente planta, a gente colhe. Bom, se nós plantarmos amor, a gente colhe amor. Jesus é o nosso alvo. Jesus é o meu melhor amigo. Jesus é muito bom. O Jesus, ele me ama.